O mesmo medo que te protege de perder dinheiro pode estar te impedindo de mudar de vida. Você já ficou olhando o Bitcoin subir e ficou parado? Já sentiu aquela vontade de entrar, mas alguma coisa dentro de você travou? Talvez você tenha falado para si mesmo: ainda não é o momento certo. Ou então, eu preciso entender mais antes de fazer qualquer coisa. Ou ainda, esse mercado não é para mim. Essa voz que existe dentro de você que diz não é hora ainda, uma voz que parece prudente, responsável, até sábia. Mas e se essa mesma voz estiver te custando algo que você ainda não consegue ver? Este é um convite para você refletir. Se você quer aprender a tomar decisões mais conscientes com dinheiro e com cripto, fica aqui comigo. Porque aqui a gente não fala só de investimento, a gente fala do que realmente trava ou destrava a sua vida financeira. E isso faz toda a diferença. Esse seu medo não é fraqueza, ele faz sentido, ele tem história. A gente não foi ensinado a investir, a gente foi ensinado a guardar, a evitar risco e não perder. E aí você liga a televisão e vê guerra, inflação, crise, banco quebrando. Tudo isso reforça uma coisa dentro de você. Nesse cenário, ficar parado parece a escolha mais segura. Mas será mesmo? Ou o seguro de hoje está te custando o amanhã que você quer? Em um mundo instável, a inércia também tem um preço, só que ele não aparece no extrato bancário. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar isso muito claro para você. O seu medo não é fraqueza, ele é legítimo, ele tem história e tem raiz. A maioria de nós não cresceu aprendendo a investir. A gente cresceu aprendendo a sobreviver. Talvez na sua casa o dinheiro sempre foi contado. Talvez você ouviu desde pequeno coisas como: melhor guardar do que arriscar. Banco não é confiável. Ou até, rico só fica rico passando os outros para trás. Isso não é opinião, isso é formação, é cultura, é coisa que vai sendo passada de geração em geração, sem ninguém perceber. E aí você cresce, liga na televisão, abre o celular, e o que você vê? Notícia atrás de notícia reforçando uma mesma sensação. O mundo é perigoso, o dinheiro é frágil e qualquer decisão errada pode custar muito caro. Então, não, você não tem medo à toa. Você foi treinado para isso. Agora, presta atenção nisso aqui. O problema não começa no seu medo. O problema começa quando esse mesmo medo, que foi construído para te proteger, começa a te travar. Quando ele deixa de ser um alerta e vira uma prisão. Agora, deixa eu te mostrar um outro lado disso tudo. Porque nem todo medo é ruim. Na verdade, uma parte do seu medo te protegeu até aqui. E isso precisa ser reconhecido. Vamos ser honestos? Sem o medo, muita gente simplesmente se perde. Entra no impulso e confia no primeiro vídeo que aparece e acaba colocando dinheiro em algo que nem entende. E aí, quando percebe, já foi. Dinheiro que levou anos para construir. Some em dias. Você já viu isso acontecer? Talvez com alguém próximo ou com você mesmo. E é exatamente aí que o medo entra. Sabe aquela sensação de isso tá bom demais para ser verdade? Aquilo é o seu medo te protegendo, é ele que te faz parar, respirar e questionar. Quantas pessoas perderam tudo ao em promessas de retorno fácil? 30% ao mês, dinheiro rápido, oportunidade única. E quem ignorou o medo pagou caro. Então, sim, o medo que te faz desconfiar tem valor. Agora pensa em outro cenário. O mercado subindo forte, todo mundo falando, print de lucro para todo lado. Você sente aquela pressão interna, eu estou ficando para trás. E aí vem a vontade de entrar, correndo, sem pensar. É aqui que o medo te segura. Ele é o freio, porque euforia quase sempre leva à decisão ruim. E quem entra no topo, geralmente aprende da forma mais cara possível. E tem mais uma coisa, nem tudo que parece oportunidade, né, é oportunidade de verdade. O mercado é barulhento, é cheio de promessa, cheio de narrativa e cheio de gente querendo te convencer de alguma coisa. E o medo, quando está equilibrado, vira filtro. Ele te faz pesquisar, te faz entender e te faz ir com mais calma. E isso te coloca à frente de muita gente. Agora, deixa eu te falar a parte que talvez você não queira ouvir. O problema nunca foi o seu medo. O problema é quando esse medo deixa de ser um filtro e vira uma parede. Quando ele não só te protege, mas te impede de sair do lugar.
Dinheiro parado também perde valor. A inflação trabalha enquanto você hesita, e o mercado de cripto, com todos os seus ciclos, altas e baixas, continua acontecendo com ou sem você. Deixa eu te mostrar uma coisa simples, mas que muita gente ignora. Em 2020 veio a pandemia, que trouxe medo em todo lugar e incertezas. Bitcoin abaixo de R$ 30.000, e a frase era sempre a mesma: agora não é hora. Em 2021, o mercado disparou. Bitcoin ultrapassa R$ 300.000. E aí a frase muda: subiu demais, vou esperar cair. Em 2022 veio a correção e junto com ela, aquele alívio. Tá vendo? Ainda bem que eu não entrei. Só que tem um detalhe que quase ninguém olha. Quem entrou lá atrás, mesmo depois da queda, ainda estava no lucro. Em 2023 e 2024, novo ciclo começou. Novas oportunidades surgiram e a voz continua a mesma. Vou esperar mais um pouco. Percebe o padrão? O mercado muda, o cenário muda e os números mudam. Mas o comportamento continua igual. E enquanto você espera o momento perfeito, o tempo passa e leva com ele as oportunidades. E o preço disso não aparece no seu extrato, mas ele existe. E muitas vezes é mais caro do que qualquer erro. Esse padrão se repete e vai se repetir. A questão não é quando o mercado vai subir ou cair, a questão é quando você vai decidir sair de cima do muro e começar a participar. Enquanto você espera, o mundo continua mudando rápido e o dinheiro parado também perde valor. Não é o dinheiro que paralisa, é o julgamento, o receio de tomar uma decisão e ela dar errado e carregar um peso enorme. Como você vai se sentir? O que vão pensar de você? Esse medo social é muitas vezes maior do que o medo financeiro em si. E você quer ter certeza antes de agir. Mas no mundo dos investimentos e na vida, a certeza nunca chega. Quem espera por ela, espera para sempre. A incerteza não é um obstáculo ao progresso, ela é o caminho. Você vê alguém falando que triplicou o patrimônio com cripto e sente um misto de inveja e desconfiança. Será que é verdade? Será que é para mim? Essa comparação te paralisa no meio do caminho e você não se decide. Você não toma a decisão porque o outro tomou. Você toma a decisão porque faz sentido para você e o medo você não elimina. Você aprende a agir mesmo com ele. Primeira coisa a se fazer: comece pequeno. 50, R$ 100. Um valor que, se perder, não vai mudar sua vida negativamente, mas que seja real o suficiente para você sentir o mercado, aprender com a prática e construir confiança. Segundo, foque no seu aprendizado, não somente no lucro. A primeira entrada não é para ficar rico, é para entender como funciona na prática. Cada oscilação, cada notícia, cada decisão vira uma aula. E essa aula tem um custo baixíssimo quando comparada ao custo do arrependimento futuro. Terceiro, sempre respeite o risco. Não colocam tudo em cripto, não faça empréstimos para aplicar. Entenda que o risco calculado é diferente de imprudência e te permite continuar no jogo no longo prazo. Quarto, construa a confiança gradualmente. A confiança é algo que ninguém te ensina, ela não vem antes, ela vem depois. Ela nasce da ação repetida, do erro pequeno que ensina, da vitória modesta que te dá coragem. E aos poucos, cada passo vai construindo o próximo. Isso vai muito além de cripto, vai muito além de dinheiro. Isso toca direto na sua história. Talvez você nem perceba, mas muita coisa que você acredita hoje não começou em você. Você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que é preciso sofrer para ter, que quem arrisca perde tudo, que segurança é trabalhar muito, guardar o pouco que sobra e não mexer nisso. E aos poucos essa ideia foi ficando, foi entrando sem fazer barulho, até virar verdade, até parecer que faz parte de quem você é. Mas deixa eu te provocar, isso é o que você realmente acredita ou foi o que te ensinaram a acreditar? Quando você cresce num ambiente onde dinheiro é escasso, o seu cérebro aprende a proteger o que tem, não a multiplicar. Cada centavo que sai parece uma ameaça. Investir parece jogar fora. Esse não é um defeito seu, é uma adaptação. Só que adaptações do passado nem sempre servem ao presente. Talvez você tenha visto um familiar perder tudo. Talvez a família tenha passado por um momento de desespero financeiro. Esses eventos deixam marcas profundas, e essas marcas se manifestam como medo de arriscar, mesmo quando a situação atual é completamente diferente. Eu não sou esse tipo de pessoa que investe, mas será que você nasceu assim? Ou foi moldado?
O problema não é o mercado, é a sua relação com o risco. E relações podem ser ressignificadas, não de um dia para o outro, mas com consciência, com informação, com pequenos passos que reescrevem a história que você conta sobre si mesmo. Vamos fazer um exercício para a conexão com você mesmo. Feche os olhos por um segundo. Imagine você daqui a 5 anos. O mundo continua em movimento, novas tecnologias, novos mercados, novos ciclos de cripto, e você está exatamente onde está hoje. Mesma hesitação, mesma voz dizendo ainda não. Como você se sente nessa imagem? Qual é o peso desse arrependimento de não ter tentado, de ter assistido outras pessoas moverem suas vidas enquanto você esperava a certeza que nunca chegou? Pesquisas de psicologia mostram consistentemente que as pessoas se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram e deram errado. O erro dói por um tempo e a omissão dói para sempre. Tem algo muito particular na dor de ver alguém do seu círculo, um amigo, um primo, um colega, prosperar financeiramente enquanto você ainda está no mesmo lugar. Não é inveja pura, é a confirmação dolorosa de que era possível. Não é só o dinheiro, é a identidade, a sensação de que você não é capaz de crescer, de aprender coisas novas, de se reinventar. Essa sensação é mais cara do que qualquer perda financeira. O arrependimento de não agir costuma ser maior do que o erro de tentar. Existe um momento em que o medo para de te proteger e começa a te custar. E o pior, esse custo é invisível, ele não aparece como uma perda no extrato, ele aparece como uma ausência de ganho. E ausências são fáceis de ignorar. Você pesquisa, assiste, lê, anota e compara, mas não age. Sempre tem mais um vídeo, mais um artigo, mais uma razão para esperar. Semanas viram meses, meses viram anos. O mercado continua se movendo, mas você continua em sua paralisia financeira. Mas aqui está o paradoxo. Em tempos de incerteza global, os que se posicionam com estratégia são os que saem melhor quando o ciclo vira, não os que esperaram o mundo ficar calmo, porque o mundo nunca fica calmo, o que a história mostra. Em toda grande crise da história, aqueles que tinham capital posicionado, mesmo que modestamente, colheram frutos na recuperação. Os que esperaram a calmaria entraram no topo do ciclo seguinte, pagando muito mais pelo mesmo ativo. Não se trata de ignorar o risco, se trata de entender que o risco de não fazer nada também é real. Cripto não é só especulação. Para muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente em países com moedas instáveis, é uma forma de preservar valor fora do sistema tradicional. É uma tecnologia, e tecnologias não voltam atrás. Entender isso não significa colocar tudo em Bitcoin, significa não fechar os olhos para uma mudança que já está acontecendo. Eu não estou aqui para te dizer o que fazer com o seu dinheiro. Eu não sou sua assessora financeira, e esse não é um canal de recomendação de investimentos. O que eu sou é alguém que se importa com o seu processo de pensar sobre dinheiro e com o que está por trás das suas decisões ou da falta delas. Pressa criada de fora quase sempre leva ao erro. Você não precisa correr, não precisa entrar em tudo, não precisa fazer nada no impulso, mas também não dá mais para ficar parado, porque o passo pode ser pequeno, mas ele precisa existir. Ignorar uma mudança que está em curso não faz ela desaparecer, faz ela passar sem você. O conforto do não envolvimento tem um preço, ele só não aparece imediatamente. Quanto mais você sabe, mais complexo parece. E quanto mais complexo parece, mais difícil fica dar o primeiro passo. Essa armadilha tem nome, paralisia por análise, e ela está disfarçada de prudência. Sempre tem uma justificativa. Vou entrar quando cair mais. Vou esperar estabilizar. Vou esperar o contexto melhorar. Só que esse contexto nunca está perfeito. E enquanto você espera a hora ideal, o relógio não para. Não precisa ser grande. Pode ser R$ 50 numa exchange. Pequenas ações reescrevem grandes histórias. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também vive travado na hora de decidir. Porque a gente não cresce sozinho e, às vezes, a pessoa ao seu lado só precisa de uma pergunta diferente para começar a pensar diferente. Pense nisso. O mesmo medo que te protegeu até aqui, agora precisa da sua permissão para te deixar crescer. Este conteúdo é exclusivamente educacional e tem fins de reflexão sobre comportamento financeiro. Não constitui recomendação de investimento. Sempre consulte um profissional habilitado antes de tomar decisões financeiras. Informação de qualidade muda comportamento. E isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.